Boa noite para você que me assiste nesse momento. Boa tarde, bom dia, para aquele que vai me assistir em outra oportunidade. Mais uma vez estamos aqui, trazendo algumas reflexões em cima dos ensinamentos espíritas. Eu quero, em nome do Centro Espírita Bezerra de Menezes, agradecer cada um de vocês pela oportunidade de estarmos aqui conectados, juntos, e refletirmos um pouco em cima dos acontecimentos da atualidade à luz da doutrina espírita. O momento que nós estamos passando, ele é muito delicado. Ainda temos grande dificuldade para compreendê-lo. Razão pela qual esse momento ele vem sendo caracterizado por muita dor e por muito sofrimento. Muitas perdas, muitos pais de famílias, muitos filhos, muitas mães saindo da vida por consequência da pandemia. Muitos choros, muitas lamentações, envolvendo o cenário da atualidade. Eu aqui quero me solidarizar com todas as famílias, com todos os amigos, que nesse momento perderam seus entes queridos, seus amigos, em consequência da pandemia. E eu quero rogar a Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, que Ele possa permitir aos benfeitores espirituais que possa direcionar cada um desses espíritos desencarnados no caminho da nova vida, iluminando a mente e o coração, para que possam compreender que a vida continua, que a verdadeira vida é a vida do Espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, o evangelista Mateus, ele transcreve uma fala de Jesus que é um convite, que se encaixa perfeitamente no momento que nós estamos vivendo. Cristo diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para a vossa alma, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jesus, ele faz um convite a todos nós que estamos envolvidos na dor, no sofrimento, na aflição. Aqueles que estão sobrecarregados, fadigados, para que possamos ir de encontro a Ele, buscar esse acolhimento. Mas Ele impõe uma condição para esse encontro, para o recebimento desse auxílio. Qual é essa condição? Qual é essa condição que Jesus impõe? Essa condição, ela está na lei que Ele veio nos ensinar. Na lei ensinada por Ele enquanto Ele esteve aqui com a gente. A condição é a observância, a vivência dessa lei. E Ele diz, esse jugo, ele é leve. Portanto, a lei, ela é suave. Ela nos convida apenas a viver como dever o amor e a caridade, nos impulsionando cada vez mais
para nos aproximarmos do Cristo. Não é aceitar Ele, não é aceitar o Evangelho dele, é viver os seus ensinamentos. É pegar esses ensinamentos, envolver no amor e dar ação a esse amor. É praticar a caridade, é a vivência da religiosidade em favor de nós mesmos e em favor do próximo. Para que possamos aprender e aproveitar o momento que nós estamos vivendo, que é um momento desesperador, que é um momento de muita dor. É necessário entender que a vivência desse amor vai trazer a cada um de nós o equilíbrio para que possamos tirar desse momento os ensinamentos que nos levarão a esse acolhimento do Cristo. O Espiritismo ele vem matar a morte. Ele vem nos ensinar que a morte nada mais é do que um portal para a verdadeira vida. O Espiritismo, ele vem através dos seus ensinamentos e nos ensina, nos orienta que o espírito é imortal, que a morte é apenas um fenômeno biológico, que não significa fim, não significa acabou tudo, porque mesmo o corpo físico, quando entra em decomposição, ele possibilita o surgimento de novas vidas. O espírito, ele é imortal. O espírito sobrevive à morte do corpo físico, dos órgãos, a perda da vitalidade dos órgãos. Ele retorna ao plano espiritual, aonde é a verdadeira vida. O Espiritismo, através dos seus ensinamentos, vem contribuir para que possamos olhar para o momento que nós estamos vivendo e termos a serenidade para aceitar o convite de Jesus, envolvendo o momento na compreensão, na resignação e poder desfrutar desse acolhimento que os ensinamentos de Jesus possam nos proporcionar neste momento. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, Lei de Destruição, ele vem falar sobre os flagelos destruidores. Os espíritos que auxiliaram Kardec na codificação, eles vêm nos esclarecer. Eles dizem que o objetivo dos flagelos destruidores é fazer com que a humanidade progrida mais depressa. Eles afirmam que a destruição ela é necessária. Ela é necessária para que o espírito possa progredir moralmente. Os espíritos esclarecem a Kardec que a cada existência a gente avança cada vez mais, a gente dá um passo nessa escala do progresso, rumo ao desenvolvimento da perfeição relativa. É preciso que se veja o objetivo, que se olhe o objetivo do momento que nós estamos passando. Porque só olhando os objetivos com clareza que nós vamos poder desfrutar dos resultados, dos benefícios
que esse momento podem proporcionar a cada um de nós em nosso melhoramento, em nossa compreensão, no desenvolvimento das virtudes que ainda precisamos desenvolver. Como a nossa percepção ainda é muito limitada, a maioria de nós olhamos simplesmente para os prejuízos, para o lado ruim, para as coisas que ainda ferem os nossos sentidos. Com isso, não conseguimos desfrutar, não conseguimos enxergar os benefícios. No entanto, muitas vezes, os transtornos causados por esses flagelos são necessários para que mais depressa chegue a ordem no planeta que nós estamos vivendo. Se nós pararmos para fazer uma análise no momento atual, vamos perceber como nós estávamos desconectados dessa essência divina. A busca pelo ter predominava pela busca do ser, do melhoramento. Muitas pessoas, em nome de viver bem, de dar uma boa vida para a família, de dar uma boa vida para o filho, tem 2, 3, 4, 5 empregos que impossibilitam a convivência, a aproximação, a vivência do amor com a sua família, com seus filhos. O momento que nós estamos vivendo, ele oportunizou, ele trouxe de volta para o seio do lar aquele que já não tinha mais tempo. Ele possibilita esse encontro, esse desenvolvimento do amor em relação ao laboratório família, despertando a necessidade de compreender, de entender e aproveitar a oportunidade da família para o reajustamento, para o exercício do amor, para o exercício do perdão. Os Espíritos nos esclarecem que muitas das vezes os transtornos gerados pelos flagelos são necessários para que possamos chegar mais depressa à ordem das coisas, para que possamos realizar em pouco tempo, em alguns anos, o que teria exigido séculos para a realização das mudanças. Dentro dessa ótica espiritual, é necessário o fortalecimento da compreensão para que possamos entender que o sofrimento do corpo é a lapidação do espírito. Mas Kardec, não se contentando com a fala dos espíritos, na questão de número 738 do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim: já que os flagelos causam tantas dores, tantos sofrimentos, Deus não poderia empregar outros meios para que o homem pudesse avançar? Ao invés de utilizar os flagelos destruidores, que causam grande desarmonia entre os homens? Os Espíritos responderam que sim, que Deus diariamente
permite ao homem a oportunidade de progredir naturalmente. Deus, ele deu o conhecimento do bem e do mal, para que o homem pudesse escolher o caminho por onde viesse desenvolver esse melhoramento. Deus, ele dá o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Só que, na maioria das vezes, o homem escolhe o caminho equivocado. O homem escolhe o caminho mais difícil. E aproveitando a oportunidade dada por Deus para esse melhoramento, o homem se complica cada vez mais, se compromete cada vez mais. Então os flagelos destruidores, eles são necessários para que o homem possa cair em si e reconhecer as escolhas equivocadas que estão fazendo, a necessidade de reparar os danos por eles causados. Os espíritos, responde a Kardec, que os flagelos destruidores são precisos para que o homem seja castigado no seu próprio orgulho, para que ele possa reconhecer a sua fraqueza. Os espíritos afirmam que os flagelos destruidores, além de auxiliar no ponto de vista moral, e algumas vezes eles mudam a condição de uma região. Embora o bem proporcionado por esses flagelos, em muitas das situações, não consegue ser percebido pela geração atual. Vão ser condições de melhoramento, possibilitando um caminhar mais livre, mais seguro das gerações futuras. Os flagelos, eles são provas que oportunizam o homem de exercitar a inteligência, de demonstrar a paciência, que possibilita o homem de desenvolver a resignação ante a vontade de Deus, permitindo-lhes, através dos acontecimentos, a manifestação dos sentimentos de abnegação, trabalhar o desinteresse e desenvolver a capacidade de amar a si mesmo e amar o próximo. Mas essa percepção, esse aproveitamento, ele se dá quando o homem não é dominado pela energia do orgulho. Apesar da oportunidade que nós estamos tendo nesse momento, aonde muitas pessoas estão aproveitando para desenvolver a inteligência, buscando pesquisar, estudar mais, fazendo cursos à distância, buscando se aperfeiçoar e desenvolver-se na área da intelectualidade, aonde outros estão exercitando a paciência, procurando desenvolver a compreensão de tudo o que está passando. Outros, podemos perceber o esforço no desenvolvimento da solidariedade, na vivência da caridade. Quantas pessoas esquecem de si mesmo em favor de auxiliar o outro, buscando compartilhar com o outro o pouco que tem, procurando acolher, procurando ouvir,
procurando se disponibilizar para ser um instrumento que vá dar condição a uma vida melhor ao próximo. Outros aproveitam para desenvolver o amor próprio, para se acolher, para olhar para si mesmo, procurando aceitar defeito, procurando fortalecer as qualidades. Aproveite o momento para interiorizar esse olhar, fazendo despertar cada vez mais as virtudes adormecidas, se amando, se respeitando e fazendo esse amor transbordar e envolver o próximo, acolhendo o próximo, respeitando o próximo, aceitando ele como ele é. E quando conseguimos desenvolver esse amor em nós, fazendo esse amor transbordar para o próximo, aumentamos a percepção de Deus. Por isso, muitas pessoas estão aproveitando esse momento para desenvolver a espiritualidade, para colocar em prática os ensinamentos de suas religiões, colocar em prática a sua religiosidade. Outros estão fortalecendo ainda mais esta espiritualidade. Como existe gente aprendendo a orar, buscando essa conexão, essa aproximação com Deus, aproveitando para que possa aumentar essa compreensão da justiça e da bondade de Deus. Mas percebemos que muitas pessoas se encontram envolvidas na energia do orgulho, se encontram dominados por essa energia. E com isso, se desconecta cada vez mais dessa oportunidade que as provas do Covid-19 estão nos proporcionando. Ao se afastarem da sua essência devido ao orgulho, essas pessoas bloqueiam a percepção da bondade e da justiça de Deus. E eles alimentam dentro de si a energia da revolta em cima de tudo que está acontecendo, da revolta por ter que deixar uma vida que para eles de benefício, para reduzir a sua vida dentro do seu próprio lar, se envolvendo nas energias do descontentamento, não aceitam o que está acontecendo, gerando descontentamento com ele mesmo, com o próximo, com a vida e com Deus. E com isso, gera uma falta de compreensão e a impossibilidade de controlar a situação que eles vivem nesse momento, de não ter controle, de não fazer a coisa acontecer do jeito que eles querem que aconteça, gera uma desarmonia no seu organismo. Uma desarmonia biopsicossocial e espiritual. Eles já não conseguem ter o equilíbrio biológico. Começam a surgir as enfermidades.
Eles não conseguem ter uma vida social como eles gostariam de ter. E não aproveitam a oportunidade que estão tendo para viver de forma plena dentro do seu núcleo familiar, gerando uma revolta contra Deus. Toda essa situação de desarmonia biopsico, social e espiritual, ela gera uma certa ansiedade. O organismo buscando meio de se reajustar, de se equilibrar novamente. A ansiedade, ela é uma reação biológica, natural e útil na nossa vida, porque ela serve para defender o corpo de um perigo através de uma reação, produzindo vários hormônios, sobretudo a adrenalina. É o corpo se preparando, é como se ligasse um turbo, se preparando para reagir, preparando o organismo, fortalecendo os músculos, dilatando a pupila, aumentando a força, aumentando o tônico muscular. Essa ansiedade, além de ser útil hoje, ela foi muito importante nos tempos mais remotos, aonde o homem precisava se fortalecer para enfrentar os perigos. A ansiedade, diante desse momento que nós estamos passando, ela é natural, porque nós estamos diante de um inimigo invisível, onde nós não conseguimos ter um controle sobre ele. Por isso, o Covid-19 trouxe a possibilidade de potencializar essa ansiedade, fazendo com que essa ansiedade natural venha descambar para um transtorno de ansiedade generalizada, onde a ansiedade tem um excesso, uma constância no estresse, onde o medo pelo desconhecido aumenta cada vez mais, prejudicando o nosso sistema imunológico, causando pensamentos acelerados, fadiga, insônia, tensão musculares, diminuição do libido, às vezes lapso de memória, gerando um cansaço mental, que pode, em algumas situações, descambar para a depressão. O excesso da ansiedade, ela bloqueia o auxílio dos espíritos superiores. A ansiedade, ela é normal, ela é natural, ela nos impulsiona para chegarmos ao objetivo desejado. Só que a ansiedade potencializada, o transtorno de ansiedade generalizado, ela causa essa dificuldade. Podemos perceber que, mesmo buscando se conectar com os bons espíritos através de uma oração, através de uma prece, de uma reza, quando nós estamos envolvidos na ansiedade,
nós não conseguimos essa conexão, a gente bloqueia, gera um bloqueio que nos impossibilita em qualquer situação, seja em falar em público, em fazer um teste, ou nesse momento que nós estamos vivendo. O auxílio dos bons espíritos, que se dá através da sintonia, eles são bloqueados, são prejudicados pela ansiedade. O transtorno da ansiedade, ela tem várias causas. Uma das causas pode ser a obsessão. Devido ao momento que nós estamos passando, existem algumas pessoas que ficam presas na energia da negatividade, vendo a negatividade presente em tudo, não conseguindo se desvencilhar para enxergar o verdadeiro objetivo do momento que nós estamos passando, gerando assim uma sintonia com os espíritos. E de acordo com a vibração, essa sintonia ela é conectada com espíritos que se comprazem com aquele tipo de sintonia. Portanto, gerando uma ligação, direcionando ainda mais esse espírito a viver a negatividade, neutralizando a capacidade de percepção cada vez mais diante da situação que nós estamos vivendo. Outra causa também da ansiedade é o perfeccionismo. É aquela pessoa que tem o controle de tudo, quer tudo certinho, quer que as coisas aconteçam do jeito que ela acha correto. Como a pandemia impossibilitou essa pessoa de ter o controle sobre tudo, gera essa ansiedade, provocando uma energia de descontentamento que gera medo, que alimenta ainda mais essa ansiedade. O orgulho, como nós já colocamos antes, o orgulho da pessoa, o egoísmo, gera também possibilidade de aumentar ainda mais essa ansiedade. O apego material. Quantas pessoas estão focadas nas perdas e não conseguem viver o presente? O excesso de informações negativas. Existem pessoas que procuram as informações negativas, buscam nas redes sociais, nos canais de televisões, e com isso vão se encharcando cada vez mais dessa negatividade, proporcionando essa desarmonização no seu organismo, aumentando a revolta e, consequentemente, alimentando a ansiedade. Existe hoje uma facilidade muito grande de termos contato com as informações salutares. Hoje, o espiritismo saiu da casca do ovo, saiu do centro espírita e traz gratuitamente mensagens edificantes, assim como todas as religiões, assim como todas as classes se uniram para buscar transmitir mensagem de paz, mensagem fortalecedora para esse momento que nós estamos passando. Então é uma questão de escolha, é uma questão de escolher aquilo que nós queremos que chegue até a gente. Se eu quero alimentar essa ansiedade,
eu busco cada vez mais me nutrir das informações negativas. Se eu quero buscar fortalecer-me diante da situação e ainda desenvolver a minha intelectualidade, eu busco informações edificantes para me alimentar e me nutrir nesse momento. É necessário a gente ter consciência. Não podemos dar conta do passado. O passado ele é uma realidade que já foi posta. Ele precisa ser lembrado. Mas é necessário aprendermos, tirar do passado as energias que vão servir para o nosso fortalecimento. Temos que ter ciência que não podemos dominar o futuro pensando em resolver o problema da pandemia, porque foge do nosso controle. O futuro ainda não chegou. Então, sempre que nós nos pegamos vivendo o futuro e que essa vivência é pautada na negatividade, gera uma energia que diminui a nossa capacidade de enfrentar a ansiedade, gerando um ciclo vicioso que nos prende cada vez mais nessa ilusão de querer controlar o passado e controlar o futuro. É necessário olharmos para o momento que nós estamos vivendo. É necessário termos consciência que nem tudo depende de nós. É necessário procurarmos fazer com qualidade e eficiência aquilo que está ao nosso alcance e compreender tudo aquilo que independe da nossa vontade e da nossa ação. Chico Xavier, ele dizia que na busca do alívio, 50% da cura chama-se aceitação. Aceitação não no sentido de se acomodar, de cruzar os braços e esperar as coisas acontecer, mas aceitação no sentido de resignação, de compreender o que está acontecendo, de entender que é necessário descruzar os braços, fazer o que está no seu alcance e compreender e aceitar aquilo que você não consegue modificar. Ele dizia também que os outros 50% vêm com o tempo. Vem com o tempo, devagarinho. Então, sempre que foge da nossa compreensão, é necessário ter a paciência e esperar, porque Deus é infinitamente justo e bom. E nada acontece por acaso. A ausência da serenidade para enfrentar os desafios da existência faz que o comportamento do indivíduo se torne doentio, cheio de expectativas. Normalmente essas expectativas são perturbadoras, gerando incapacidade de ação, gerando incapacidade de compreensão, geralmente neutralizando a pessoa, envolvendo essa aceitação na energia da acomodação, desconectando a pessoa, fazendo ela mergulhar em um oceano de medo, de revolta, de descontentamento. Se faz necessário, nesse momento de tanta turbulência, procurar se conectar com o presente, procurar viver o presente,
reconhecendo como verdadeiro tudo o que está acontecendo, identificando o real do ilusório, procurando entender o que realmente está na sua competência e fazer bem feito, procurando entender o que é competência do outro, o que é competência do Estado, o que é competência da União, e não trazer sofrimento pela falta de realização de cada uma dessas partes e focar naquilo que está ao seu alcance. Procurar tomar os cuidados devidos. Procurar cuidar de você para que automaticamente você cuide do outro. É necessário entender que o momento de crise, o momento de turbulência, é sempre um momento que nos convida a dar um passo à frente, a prosseguir com a nossa caminhada evolutiva. A crise, ela pede avanço, ela pede disponibilidade para mudança, reajustamento. E se a crise chegou até nós, se nós estamos fazendo parte desse momento, é necessário levantar, descruzar os braços, abrir a mente para entender e compreender o momento que nós estamos vivendo. É necessário mudar, seguir para frente, buscando aprender, buscando desfrutar desse momento e utilizá-lo como mola para o nosso crescimento. Apresentar sempre para nós mesmos a necessidade de construir o novo cada vez mais, buscando desenvolver dentro de nós o amor e construindo a paz, procurando entender que tudo o que acontece em nossa volta é uma oportunidade que nós temos para avançar cada vez mais. Diante de todo momento que nós estamos passando, diante de todas as perdas, de todos os sofrimentos, é necessário internalizar o nosso olhar, procurando identificar o que ainda precisamos trabalhar dentro de nós. Precisando identificar quais os nossos verdadeiros objetivos. Qual o sentido que nós estamos dando à nossa vida? Se nós estamos aproveitando esse momento para fazer valer o nosso planejamento reencarnatório. Trabalhar as diferenças dentro da nossa família. Procurar desenvolver o amor, o cuidado, o respeito, diante desse laboratório que nós temos na mão, com o objetivo de lapidar os nossos sentimentos e fazer a gente crescer cada vez mais. Que nós possamos aproveitar esse momento, aproveitar cada oportunidade como lição, procurando se melhorar cada vez mais. Muito obrigado. Que a paz e a misericórdia de Jesus nos fortaleça, nos acolha e nos acompanhe nesse momento de transição. Muita paz.